Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amém. Meus irmãos, às vezes nós, por culpa nossa, temos uma perspectiva equivocada da vida cristã. Nós pensamos que vamos procurar viver conforme a palavra de Deus e vamos encontrar facilidades na vida, no sentido de relacionamentos fáceis, no nosso trabalho, na nossa vida social, profissional, estudantil e assim por diante. E não percebemos que a fé cristã ela tem aspectos fundamentalmente contraculturais. O apóstolo Paulo aqui ele mostra a forma de viver dos cretenses que não precisa necessariamente todas estas formas ou ter todas estas características marcarem todas as culturas. Ou seja, não quer dizer que tudo que está aqui vai haver em todas as culturas. Mas, sem dúvida, o que Paulo descreve marca culturas e outros aspectos mais. E quando Paulo descreve como é o comportamento dos falsos mestres, como era o comportamento também de muitos cristãos antes de conhecerem a Cristo, de muitas pessoas antes de conhecerem a Cristo e se tornarem cristãs. Agora ele entra positivamente numa afirmativa para Tito, como ele deveria viver e como ele deveria ensinar. E ele estabelece o contraste com tu, porém. Ou seja, assim vivem os ímpios, assim têm vivido muitos cristãos de forma indigna. Agora, você deve agir diferente. E depois ele vai falar na sequência sobre o que ensinar. Ensinar aos homens idosos, às mulheres idosas, depois fala às jovens recém-casadas, aos moços, e continua falando sobre isso, como deve ser a vida cristã. Mas o que me importa no primeiro momento é o tu, porém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E ele começa pelo falar. O falar nosso deve ser condizente com a sã doutrina, com o ensino bíblico. Esse convém ou conveniente é muitas vezes usada de forma aleatória e por isso não de acordo com as escrituras. As pessoas falam muitas vezes, isso não convém, você falou que não convém, não convinha agir assim, etc. Mas não convinha em relação a quê? Qual é o fundamento que estabelece o que convém e o que não convém? O apóstolo Paulo diz que devemos falar, no caso ele está recomendando a Tito e por extensão a todos nós, que devemos falar como convém a sã doutrina, ou seja, como é próprio da sã doutrina, que é algo concernente à sã doutrina, que parte da sã doutrina, ou seja, a nossa palavra ela deve ser caracterizada por uma conclusão lógica da sã doutrina, ou uma conclusão que é ensinada pela sã doutrina. Nós muitas vezes estabelecemos critérios de conveniência, critérios pagãos, do jeitinho, fazer vista grossa, e começamos a argumentos muitas vezes práticos, sociais, antropológicos, filosóficos, para justificar a nossa palavra, e não a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um procedimento claro. A palavra de Deus tem uma decorrência lógica clara. E Tito aqui, ele faria um contraste com essa sociedade. Mas ele não faria um contraste somente para falar algo diferente. O contraste seria estabelecido naturalmente por causa do seu fundamento. O fundamento é a palavra, é a sã doutrina. Portanto, meus irmãos, a nossa avaliação de todas as coisas deve ser à luz da sã doutrina, quanto ao nosso pensar, quanto ao nosso fazer, e aqui no primeiro momento, como Paulo insiste, quanto ao nosso falar. Que Deus nos guie,
e nos dê discernimento, nos dê capacidade de perceber em todas as coisas como devemos agir conforme a sã doutrina. Amém.